É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu recebi o convite da professora Denise para estar aqui conversando um pouco sobre o programa Minha Casa Minha Vida e também falar assim, especificamente sobre a Caixa Econômica Federal e a participação dela na implementação desse programa. A gente tem alguma experiência já acumulada lá nesse sentido, mas o que eu acho importante falar aqui para vocês é falar um pouco sobre os papéis. Ontem estava em AB participando de uma mesa redonda, não muito diferente do que a gente está conversando aqui, né? E eu ontem tentei puxar também um pouquinho essa explicação sobre os papéis. Eu acho que é importante a gente saber qual é a responsabilidade de cada um dentro desse processo, para que se possa tirar, na verdade, o melhor do produto, que é o programa que tem para exercitar. Depois eu vou apresentar um pouquinho de uma divisão do Minha Casa Minha Vida, que eu acho que nem todos têm presente todas as possibilidades que tem no sentido de que atores ficariam envolvidos, que tipo de construção resultam, né, de cada modalidade, digamos assim, do Minha Casa Minha Vida. Eu classifico ainda que extraoficialmente em 7 modalidades, depois eu explico por quê. Então, inicialmente, questão de papéis. A Caixa Econômica Federal ela é um agente importante do governo federal, uma empresa 100% pública, né, pertence à União e tem entre seus objetivos sim, fomentar o desenvolvimento urbano. Ele é um agente de políticas públicas do governo. Mas esse agente é um agente que tem um cunho mais financeiro. Certo? Nós temos uma importante participação na implementação e na discussão do programa Minha Casa Minha Vida, né, ainda que nós não o façamos diretamente. A Caixa influencia, discute, apresenta pontos na discussão da produção da política do Minha Casa Minha Vida, ainda que não seja dela. Quem é o gestor do programa é o Ministério das Cidades, né, que publica, enfim, junto com a Casa Civil, define as prioridades, recursos e assim por diante. E a Caixa, como agente desse sistema todo, implementa então essas políticas financiando. Como agente financeiro, nosso papel tem sido um pouco mais do que simplesmente colocar recursos. Nenhum empreendimento, nenhuma construção, nenhuma cidade se executa com base num único agente. A gente precisa que haja a participação de diversos agentes. E às vezes a expectativa, inclusive, que a Caixa Econômica faça um papel ou de polícia ou de sobreposição a outros agentes. Então, isso é um esclarecimento, me oportunizando aqui para poder fazer a todos, que ela não vai fazer o papel, por exemplo, de um gestor municipal, vai sim solicitar que o gestor municipal apresente as suas manifestações, ou seja, sempre tem que haver a participação do gestor municipal nesse processo, não vai fazer o papel do agente que faz a aprovação das questões ambientais. Nós vamos sim exigir que isso seja passado. Ontem ainda comentei, na quarta-feira passada, uma outra mesa redonda na Ilha B, uma pessoa que participava da mesa e perguntou sobre uma obra da Copa que está acontecendo em Porto Alegre, que é a travessia da Anitta, e que ela queria saber como é que a Caixa tinha aprovado o projeto sem a sondagem. Né? Na verdade, a gente até não tinha aprovado o projeto, ainda que a sondagem seja uma coisa assim exigível. Mas estava na discussão outras coisas, a questão da remoção de árvores, da questão de ambiental, se aquilo era a solução adequada para a cidade. Olha, a Caixa Federal não tem condição de dizer se aquela obra é adequada para a cidade ou não. Quem tem a condição e dever de fazer isso é a municipalidade, que apresentou os projetos com todas as discussões, enfim, suas fundamentações. Ela também não tem o papel do agente ambiental no sentido de dizer, olha, não pode derrubar. Eu tenho uma licença ambiental da Secretaria de Meio Ambiente que diz que sim, que pode ser feito tal intervenções, e a gente vai chegar e dizer, não, eu acho que vocês foram equivocados nessa licença ambiental. Não, a gente não tem esse papel, né, de ficar fazendo esse policiamento. Porém, sim, é nosso interesse, né, que isso, além de todas essas questões sejam ouvidas, toda vez que há alguma questão controversa, a gente chame os atores necessários para que se possa ver essa discussão. E essas discussões em relação às obras da Copa, a gente tem tido sempre que possível, inclusive com uma participação mais direta até talvez do Ministério das Cidades do que propriamente da Caixa nessa discussão toda. Mas enfim, eu queria fazer esse parênteses porque muitas vezes a gente é cobrado por que vocês aceitam empreendimento dessa característica? Eu faço pergunta contrária, né?
como é que este empreendimento surgiu? Surgiu, na verdade, ou de uma cooperativa, ou de uma empresa que, junto à municipalidade, definiu um projeto para a cidade e assim por diante. E aí começam a aparecer as falhas que existam, né, na criação e na formação das cidades. Ou seja, onde está a participação de todos para a formação e a formulação dessa cidade? Acho que essa é uma grande pergunta que a gente precisa, né, se fazer, e precisamos achar, na verdade, esse instrumento, essa discussão, onde a participação possa acontecer. E aí sim, né, nos momentos adequados, a gente ter as discussões sobre pertinência do empreendimento de um determinado porte, de características, assim por diante. Nessa experiência de muitos anos que eu tenho acompanhando os empreendimentos imobiliários, eu vejo que este ponto ele ainda é muito falho. A gente não consegue ver projetos discutidos, debatidos ou fundamentados, ainda que eles venham perfeitamente aprovados. E isso é um problema. Por outro lado, também nos perguntam, às vezes é uma coisa engraçada até, mas a gente até estava pensando isso agora um pouco na entrada. Os programas são muito engessados, eles têm dificuldades, né, para fazer aplicação exatamente por eles estarem muito amarrados. Por outro lado, quando eles não estão, eles geram projetos que são soltos e as pessoas não estão preocupadas em fazer bons projetos, e sim buscar as falhas de um programa para fazer a implementação. Ou seja, qual é o instrumento para coibir isso? Ou seja, a política está dada. O programa Minha Casa Minha Vida permite fazer projetos bons e projetos que talvez não sejam tão bons assim. A grande discussão, provavelmente, desse debate aqui vai ser exatamente isso, a qualidade das inserções urbanas. Agora, a pergunta que fica, como é que essas inserções urbanas passam por todas as instâncias e chegam a ponto de ser financiadas? Acho que há um mecanismo ainda a ser discutido, há uma participação a ser discutida. Há alguns vieses do programa, e aí por isso que eu estou fazendo essa introdução, que talvez possam trazer talvez algum caminho, alguma direção talvez que a gente possa buscar uma cidade talvez um pouco mais discutida, no mínimo que expresse um pouco mais os anseios da comunidade que vai ser beneficiada. Porque vocês vão ver depois se existe possibilidade de fazer projetos para uma comunidade já identificada ou não. Aproveitando aqui, na continuidade dessa mesma fala, então eu caracterizo Minha Casa Minha Vida nesses 7 tipos de intervenção. As duas primeiras que estão aí colocadas, na verdade não são muito diferentes, é como se fosse o mesmo programa. É o faixa 2 que a gente costuma dizer, Minha Casa Minha Vida faixa 2, recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no Fundo dos Trabalhadores, para imóveis urbanos. E esse tipo de aquisição, a Caixa Econômica, o programa prevê dessa forma, é financiada a aquisição de uma pessoa. Então não é financiado exatamente quem produz. Na verdade a gente financia o adquirente daquele imóvel. É o que a gente chama de imóvel de mercado. E nessa faixa pode-se produzir imóveis novos, pode-se adquirir imóveis usados, pode-se construir a sua própria casa. Eu não consegui, que a segunda opçãozinha verde clara ali, que é exatamente a aquisição de imóvel, desculpa, a primeira, azul, que é para a construção de unidades próprias. Isso aqui seria a unidade isolada, a pessoa que tira financiamento para fazer sua casa no lote existente na cidade. Eu ainda não consegui tirar a estatística exatamente dessa faixa, para poder trazer para vocês, por conta que ela se mistura muito com a outra. A forma como o produto vai lá para o nosso banco de dados é difícil extrair. Mas eu estimo que a gente deva ter aí no Brasil algo em torno de 250 a 300 mil unidades habitacionais financiadas dessa forma. Ou seja, a pessoa construindo a sua própria casa. No recurso do FAR, nós temos 3 possibilidades de financiamento. A primeira delas são as operações propostas por empresas construtoras. Como é que funciona isso? Uma empresa construtora identifica um terreno potencial, faz um projeto, apresenta isso à municipalidade, a municipalidade aprova o projeto, apresenta para a Caixa, vai ter que trazer todas as licenças, enfim, necessárias, junto aos bombeiros, as concessionárias de energia, água, esgoto, licenciamento ambiental e assim por diante. E estando aprovado na prefeitura, atendendo todos os requisitos legais, e estando com o custo dentro do limite, atendendo os requisitos do programa, é contratada a produção. Porém, a gente não sabe ainda quem serão os beneficiários. Os beneficiários serão indicados pela prefeitura através de uma inscrição. Ou seja, um produto produzido por um público que a gente não identifica de início. Só vai saber isso a partir da produção.
É a terceira linha, é o FAR, Faro Urbano Operações Propostas por Construtoras, que é o que a gente chama de faixa 1. Ainda dentro do faixa 1, existe um outro tipo de operação que a gente chama de vinculada ao PAC, que essa é uma operação interessante. Como é que funciona isso? O PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, as intervenções urbanas, eles definem um perímetro de um local. Ou seja, o município define que tal região precisa ser beneficiada com infraestrutura, uma comunidade carente, enfim, precisamos atender aquela comunidade ali. Define uma proposta dessa intervenção, a parte da infraestrutura fica a cargo e tem recursos para que o município faça essa infraestrutura, adequação, assim por diante, e a produção habitacional ela é feita através do Minha Casa Minha Vida. Então é feito um chamamento público, pode ser para os projetos que a própria prefeitura faz, não há problema nenhum, e ela chama para construir de acordo com aqueles projetos. Nós temos ali em Porto Alegre, talvez o exemplo mais próximo que a gente tem dessa modalidade aí, é a intervenção da Vila Nazaré, no prolongamento do aeroporto, está indo para 2 áreas, ela teve que ser realocada, onde a infraestrutura foi feita pela prefeitura com recursos do Promoradia e a habitação vai ser produzida através do Minha Casa Minha Vida. São cerca de 350 unidades habitacionais num condomínio chamado Senhor do Bonfim e 850 unidades nos condomínios, numa área chamada Irmãos Maristas. Essa é uma intervenção que tem escolas, área verde, creche, tem uma estrutura viária importante, de ligação, enfim. E a produção habitacional ela vai ser feita pelo Minha Casa Minha Vida. O Senhor do Bonfim que já começou a produção habitacional. Essa, então, uma outra modalidade. O que é importante é que, diferentemente da anterior, do FAR, neste caso, onde há a intervenção PAC, os adquirentes não pagam a prestação. Certo? Na modalidade anterior, eles vão pagar 5% do seu salário ou um mínimo de R$25 por mês. A quinta modalidade colocada ali é o FAR também para operações urbanas, mas para municípios com menos de 50 mil habitantes, que dependendo podem receber 30 ou 60 unidades habitacionais. É um pouco restrito, mas é uma possibilidade de pequenos municípios participarem do Minha Casa Minha Vida. Essa modalidade depende de entidades que vão escrever propostas e vão ser habilitadas e selecionadas juntamente com as prefeituras para receber o direito dessas unidades habitacionais. A sexta modalidade colocada é o FDS, né, que a gente chama o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é uma modalidade também que eu acho muito interessante, por conta que as comunidades ficam organizadas em torno de uma cooperativa, uma entidade sem fins lucrativos, que faz a proposta do que ele quer, daquela comunidade, enfim, daquela entidade quer, para habitações do Minha Casa Minha Vida. E aí, com base nisso, para as aprovações todas, é financiado. Da mesma forma, 5% do salário, os R$25 médio de pagamento. E ela tem um diferencial interessante, porque você pode financiar também antecipadamente a aquisição de terreno e elaboração de projetos. Que é uma espécie de assistência técnica, ainda que não os modos que o Thiago vai falar aqui para vocês. Mas é um pagamento de assistência técnica. Então, adquire terreno, faz os projetos e depois adquire recursos para fazer as construções. E por fim, né, as habitações rurais, também são operações propostas por entidades sem fins lucrativos, cooperativas rurais, enfim, normalmente são pulverizadas e elas são mais voltadas para a aquisição de material de construção com mão de obra especializada, né, alguma outra coisa. Então, um pouco de autogestão, um pouco de autoconstrução. E, diferentemente das outras modalidades, o recurso é um pouco menor. A gente trabalha na região metropolitana, por exemplo, 64 mil limites de Minha Vida, né, custos de construção, e no caso da rural, a gente está em R$28.500 e paga o material de construção. Então é isso, e eu queria passar a tela seguinte, trazer aqui os números que a gente tem. Então hoje, aproximadamente, são esses números aqui, a gente tem na Caixa Econômica, esses não são os números do programa todo, porque há outros agentes financeiros que não só a Caixa Econômica Federal que operam Minha Casa Minha Vida. Né? Outros agentes, inclusive, operando FGTS, FAR e assim por diante. Na Caixa Econômica Federal, nós temos hoje já contratado 2.327.000 unidades, sendo que no Rio Grande do Sul são 175.000 unidades. Na produção com recurso do Fundo de Garantia, nós temos 1.207.000 unidades produzidas, 120.000 no Rio Grande do Sul. No recursos FAR, nós temos 996.000, 30.000 unidades produzidas no Rio Grande do Sul. No FDS, 32.000, 6.350 no Rio Grande do Sul. E no PNHR, 91 com 18.000.
Queria chamar a atenção para vocês que no FGTS nós trabalhamos com 10% da produção habitacional do Brasil, que é bem significativo, enquanto que no caso do FAR com 3%, uma desproporção curiosa aí. E na rural, nós temos aqui já uma história de financiamento rural, nós temos 20% da produção de habitação rural aqui no Rio Grande do Sul também. É pela atuação das cooperativas, como elas têm uma capacidade de organização e proposição mais forte aqui no Rio Grande do Sul, resulta em maior produção habitacional. Em caráter rural. Não são cooperativas das áreas urbanas. A gente tem de tudo. Eu não estou aqui fazendo defesa de a cooperativa A, B ou C. A gente sabe que tem cooperativas e entidades, isso é uma coisa importante dizer, que trabalham mais e menos em nome de seus associados. E isso é uma coisa que elas estão habilitadas, têm lá sua constituição, têm seus associados e geram situações que são diferentes por conta disso. Ou seja, são mais ou menos representativas dos seus associados. O período é quando a quando? É pela existência do programa, 2009 até agora. Pela ordem que eu propus, Caio assume, pode ser? Pode ser.